O Gira Notícias continua com a série de entrevistas com candidatos a deputado estadual e federal. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o candidato a deputado federal Zulu, do PCB. Antes de iniciarmos, é importante frisar que todos os candidatos terão igualmente até 10 minutos disponíveis para a entrevista. Um cronômetro está à frente deles e vocês também poderão acompanhar aí da tela a partir do momento que ele começar a falar. Lembrando que esse canal está aberto a todos os candidatos. Você pode enviar um e-mail para redação@giranoticias.com.br. Candidato, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. E eu começo fazendo a seguinte pergunta: quem é Zulu? Olha, eu sou metalúrgico, né? Fundador do Sindicato Metalúrgico de Betim. Vim para Betim em 1976, na época de aglomeração do município, de várias firmas que estavam vindo para Betim. Na época que a cidade gerava muito emprego. Sou de Itaúna e hoje nós temos aqui uma cidade hoje em decadência de emprego. E nós, do PCB, nós temos um projeto que se chama o Poder Popular, que seria a forma de você estar chamando a população para uma discussão de emprego e renda, como o primeiro aprendiz, né? O seguinte, geração de emprego. E nós temos hoje, junto com a nossa comunidade, nós estamos tentando aproximar mais do jovem de 16 anos para baixo. O projeto que a gente tem como deputado federal é de criar, que eu vivi esta época, ver se o de menor acha o primeiro emprego, através de tornearia mecânica, formar a própria profissão do profissional, e para que ele haja campo para ele trabalhar. Porque a partir do momento que ele começa a ter esse campo para desenvolver, e ele tenha mais confiança nele, porque é através do trabalho que gera confiança no trabalhador. Eu venho de uma classe simples, né, de pessoal simples, então eu aprendi, quando eu peguei a primeira ferramenta, uma chave na minha mão, ou coisa assim, sujei a minha mão de graxa, solda, eu me senti valorizado, porque estava fazendo uma obra. Aí fui para o torno mecânico, também sou torneiro mecânico, tá? E a tornearia mecânica tem uma grande vantagem, que quem é torneiro mecânico, ou fresador, ou o que seja, ele tem uma matemática, ele trabalha com precisão, ele trabalha com números. Então, ele trabalha com reserva, ele não é aquela pessoa que gasta dinheiro à toa, ou mesmo que não tem um certo tipo de controle de sobrevivência para administrar. Então, a gente usa até, nós temos um presidente aí que espera que ele perdeu o dedo, eu também quase perdi meu dedo nisso aí. Porque o torno, você travar a chave, você a chave ligar ele e você perde um dedinho sim. Mas a grande parte da tornearia, que ela te educa você a ser um grande administrador. Certo? A parte mecânica, o que seja, ela te educa muito a você ser um grande administrador dentro do seu sentido de produção, sabe? E é assim nós vamos levando a vida. O senhor falou aí questão de primeiro emprego. Uma coisa importante é que antes do jovem, do adolescente, buscar aí uma alocação no mercado de trabalho, é necessário que ele tenha acesso à educação de qualidade. Isso. A educação também é uma das suas pautas. Qual que é a proposta que o senhor tem para a educação? Olha, quando eu tenho essa proposta, até eu busquei um pouco na época que o Brizola tinha um projeto da criança estudar e trabalhar. Então, se você pegar a jornada de trabalho, você educar uma criança, ela tem o horário dela de trabalho. Então, se ela tem 6 horas de aula, são 4 horas de aula, não é isso? Em torno de 4 horas. Olha bem como é que fica fácil. Se você tem 4 horas de aula, a outra hora dá para você chegar em casa, almoçar e trabalhar. Só falta boa vontade política. A impressão que a gente tem, parece que eles não querem que o jovem aprenda a trabalhar. Querem que ele seja bandido. Infelizmente, a gente fala isso. Porque não é difícil. Porque eu fui jovem, você também é jovem ainda. Você vê que o que mais mexe com a gente é o estímulo. Quando você estimula a fazer uma coisa, olha, eu ganhei esse dinheirinho aqui trabalhando, é meu. Aconteceu um caso comigo, um amigo meu conversando comigo, chegou perto de mim, vou dar esse relato, gente, porque é importante falar sobre isso. Senhor Zulu, você poderia me arrumar aí um dinheiro? Assim, eu estou passando dificuldade. Falei assim, o que aconteceu com você?
estive preso agora há pouco tempo, ele me explicando, tal. Ele falou assim, o que aconteceu com você? Mas você estava ganhando, não, eu ganhei um dinheiro bom. Eu falei assim, pois é, o dinheiro fácil vai embora fácil. Você ganha um dinheiro bom fazendo coisa errada, você não tem esse dinheiro mais, você está me pedindo aqui ajuda. Se você estiver trabalhando consciente, você teria dinheiro de sobra, meu filho. Eu lembro que até me deu um abraço e começou a chorar. Então, são coisas que a gente vê no dia a dia da vida, que eu sou muito próximo do povo, sabe? E aí é assim a vida da gente. O senhor também é produtor cultural e eu queria saber quais são as suas propostas para a área da cultura, caso seja eleito deputado federal. Olha, devido ao Brasil ser um celeiro de cultura, né? Que devido ao nosso povo, a nossa miscigenação de raça, a mistura de raça que nós temos no Brasil, tanto faz afrodescendente, são várias etnias de raças que nós temos no Brasil. Então, a cultura, ela deve ser respeitada com a origem de cada povo. Se eu tenho um japonês, igual o sonho meu, era fazer parte de exposição aqui, um encontro de cultura, sabe, do Brasil, né? Onde hoje seria uma apresentação de japonês com comidas típicas de baiano, ou mesmo português, que nós também temos muito português aqui, seria fazer eventos assim que se fomentasse as culturas que mora aqui em Betim, né? É italiano, cultura italiana, que nós temos também muito aqui em Betim, a cultura do Congado, que teve agora a semana, fiquei em uma tristeza, quase não foi com ninguém, muito pouca gente, sem que era uma das maiores, quando eu estava na FUNARV, era uma das maiores festas que nós tínhamos em Betim, encontro de banda, aqueles bandão, bom, você não vê isso mais na cidade. Então, são coisas que a cultura, o orçamento de cultura é o menor do Brasil. O orçamento de cultura não tem custo, igual pessoas usam para fazer coisas que não deveriam fazer, que não sabem, a gente fica calado. Ele é o mínimo. Porque já nasce. O que o orçamento de cultura precisa? Precisa de fomento. O que é fomento? Você dá um transporte, dá uma roupa, dá um prêmio de participação das pessoas. Então, ele não gasta, ele não tem custo. Pelo contrário, ele enriquece o município e traz para o pequeno empreendedor, que é o pessoal da barraquinha, que vende suas coisinhas, traz lucro para o município. Sabe? A minha visão é de trabalhar assim, com o povo, com a sua cultura, e fomentando, ajudando, fazendo projetos, né, culturais que abrangem essas comunidades. Porque são as comunidades que mais necessitam de ajuda, são elas. Porque elas sobrevivem da cultura. Você vê que as pessoas que sobrevivem de cultura hoje no Brasil estão passando toda dificuldade. Porque nós não temos fomento de cultura, nós não temos os municípios, o mesmo estado, o próprio país não estão investindo em cultura. E foi um setor afetado durante a pandemia. Da pandemia, como, né? Candidato, o senhor tem agora o seu tempo restante para pedir voto para os seus eleitores, falar do seu número, o tempo é seu agora. Bom, gente, não precisa vocês saberem, o Zulu. Vou pedir voto, sim, para todo o Brasil, para toda Minas Gerais, porque são regiões que a gente tem foco, tem caminho, devido à cultura. A gente conhece muitas pessoas das regiões. Inclusive, um dos projetos que eu tenho vontade de ajudar chama das bandas, corporação musical dos municípios do interior, que não tem apoio para reformar um instrumento, vocês entendem? Não tem apoio para transporte, né? Para uma viagem, que encontro de bandas precisa de viagem e alimentação. Então, é a gente trabalhar mais. Eu já falei do emprego, vocês sabem, primeiro aprendiz, vocês estão vendo aí a gente falar. Então, a gente não precisa de muita coisa para ser feliz nesse Brasil, não. Precisamos de caráter e honestidade. Porque a partir do momento que você tem o caráter, a honestidade e a vontade de trabalhar, todo mundo é feliz, gente. Todo mundo é feliz, não precisamos sofrer, não. Às vezes eu fico observando assim, eu toco o meu violão, o senhor Zulu, vem cá, toca uma música para mim. Tem lugar que a gente começa a tocar e eu choro, eles também choram, porque a gente não tem mais. Você entende? Então, eu quero pedir o voto de vocês, né? Meu número é 2111, PCB. Nós temos um projeto, tudo que eu falei aqui se engloba dentro do Poder Popular, que o Poder Popular é uma forma de estar agregando e trabalhando com as comunidades mais simples, mais pobres, mais desfavorecidas. Então, eu peço o apoio de vocês. Não esqueça de votar 2111, PCB. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio, candidato. Então, eu que agradeço, viu, gente?
E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais essa entrevista. Continue acessando giranoticias.com.br e nos siga nas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e o nosso canal no YouTube. Comprometido com a democracia, o Gira Notícias segue na cobertura das eleições 2022.